Em questão. Oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. Tão simples e ao mesmo tempo tão complexa para a nossa sociedade que temos que realmente nos juntar. E hoje acho que ilustra que estamos várias organizações, governos, organizações da sociedade civil, instituições, o legislativo, todos juntos aí para reconhecer que uma coisa tão simples como o respeito desses direitos é uma coisa tão complexa ao mesmo tempo para atingir e precisa o esforço de todos. No Brasil inteiro, a gente sabe que a discriminação das travestis é o maior preconceito que a nossa sociedade hoje tem, entendeu? Vê as travestis, a maioria delas como profissionais do sexo, né? A gente tem este ano, né, Keila, a nível nacional, 121 travestis assassinadas. O tema em questão hoje é o combate à homofobia. Nossos entrevistados nesse primeiro bloco são o coordenador do Programa Estadual Rio Sem Homofobia, Cláudio Nascimento, e o assistente social Marcelo Prata, do Centro de Defesa dos Direitos Humanos de Petrópolis, o CDDH. Muito bem-vindos. Obrigado. O Grupo Gay da Bahia divulgou um dado alarmante: 312 gays, lésbicas e transexuais brasileiros foram assassinados no ano passado. Isso representa uma morte a cada 28 horas. A violência tem crescido. Como que vocês avaliam essa questão no estado do Rio de Janeiro? Primeiro é importante dizer que é entristecedor esses dados. Aqui no Rio de Janeiro, ano passado, nós tivemos em torno de 30 assassinatos. Alguns deles não entraram nem nesse relatório. E esse ano, já na metade do ano, já chegamos a quase 10 assassinatos. Então, esse dado é extremamente real e ainda mostra na prática que pode ser muito mais. E o que traz para a gente é uma demonstração, de fato, de que a comunidade LGBT está denunciando mais, buscando mais os seus direitos, mas dá para nós uma dimensão de que a situação é muito séria. Marcelo, você passou por uma situação no ano passado, né? Pela primeira vez eu falei que eu estreiei no mundo da violência homofóbica, porque quem me conhece sabe que eu não sou de ficar mexendo com os outros, eu não tenho isso, né? Então eu saí de uma festa no Castelo de Itaipava, entrei no ônibus, estavam os rapazes, e aí um deles me reconheceu de um programa de televisão, e aí só que eles não fizeram nada naquele momento, estava eu e um grupo de amigos. Conforme foi chegando perto do ônibus, eles pararam. Perto do ponto? Desceram e foram xingando, quando saiu do lado de fora, me acertaram com uma lata no rosto, né? E aí criou todo aquele, dentro de mim mesmo, a questão de ir ou não ir na delegacia, vai ou não vai, até porque a delegacia representa um símbolo de poder, e a gente também, né, sempre que vai à delegacia, não é nunca uma coisa agradável. Mesmo você que participa dessa luta contra a homofobia, sentiu um certo receio de ser hostilizado, de não ser bem acolhido na delegacia? Sim. Mas isso acontece mesmo com todos nós, né? Outro dia também teve casos de mulheres que não conseguiam registrar boletim de ocorrência, que não conseguem ir, porque o sentimento é muito ruim. Né? Como eu nunca tinha passado por esse tipo de violência física, né? Porque de repente uma piadinha vocês contra, você já tem o teu mecanismo de defesa interior. Mas a física de pessoas que você nunca viu na sua vida, de repente uma coisa gratuita, né? Ficou uma coisa, um vazio. Eu perdi a voz, eu fiquei uns 3 dias sem falar. E aí foi o que desencadeou. E aí vários amigos, não, você tem que ir na delegacia, tem na delegacia. E aí, por fim, o Cláudio não, vamos à delegacia, eu vou com você. E veio o programa Rio Sem Homofobia, foi lá, me deu esse apoio. E esse apoio é fundamental, né? Sim, é fundamental porque por muitas décadas a comunidade gay, lésbica, transexual no Brasil
vivia sozinha, sem nenhum tipo de resposta governamental, pública, né? E ao longo da última década, vem se costurando uma série de políticas no plano nacional e no plano estadual, justamente para que a comunidade também possa canalizar a denúncia e ter um nível de suporte, porque assim, é fundamental dizer, você não está sozinho. Se você sofreu uma discriminação, preconceito, seja por homofobia ou por outras situações, não fique calado. É importante denunciar, é importante buscar, né? Cláudio e Marcelo, a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República divulgou um comparativo do crescimento de casos registrados de homofobia no país entre os anos de 2011 e 2012. E os números também são impactantes. Vamos ver? A Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República fez uma comparação das denúncias de violência homofóbica registradas nos anos de 2011 e 2012. O estudo revela um crescimento de 166% nos casos. Ao todo, mais de 4.800 gays, lésbicas, travestis e transexuais sofreram agressões físicas ou psicológicas nos 2 anos pesquisados. Bom, Cláudio, a gente vê aí um crescimento nos Sim. casos, nos registros. Você até já falou que está crescendo a consciência. Você acredita que, na verdade, não é um crescimento da violência, e sim da consciência das vítimas? Então, eu acho que é importante relativizar esses dados. Primeiro, aponta, se pegarmos uma série histórica dos últimos 3 anos para cá, houve um aumento no sentido do número de casos de discriminação. Mas se a gente pensar uma série histórica de uns 10 anos, a gente não tem como fazer esse comparativo. Então também tem, por outro lado, um apontamento de que a comunidade LGBT vem sendo mais conscientizada, o cidadão gay ou homossexual tem procurado mais os seus direitos, até porque também a imprensa tem divulgado mais, órgãos públicos como o Centro de Direitos Humanos daqui, nossos serviços lá, então as pessoas têm procurado. Então isso pode ser também um elemento de muito mais registros por conta de uma procura agora do que no passado, que tinha uma subnotificação desses dados. Mas, de qualquer forma, os índices são extremamente elevados, mostra uma extrema situação de violação de direitos, onde as pessoas, por terem uma orientação sexual diferente do que foi padronizado como correta, a heterossexual, sofrem violência. Então, quer dizer, a gente é assassinado, sofre discriminação no trabalho, na rua, na escola, simplesmente por amar diferente. A falta de uma proteção na legislação federal agrava esse quadro? Sem uma legislação federal, gera mais ainda uma ideia de que os gays são presas fáceis, que não tem suporte do Estado e que vai ficar num ciclo de impunidade. Isso realmente atrapalha. Por outro lado, as leis existentes que já temos hoje, tanto na Constituição Federal quanto as leis ordinárias, a gente pode sim aplicar para punir um homofóbico, para punir um assassino, um agressor. Então, o que temos trabalhado hoje também é para que a comunidade, a pretexto de não ter lei, não se desestimular de procurar os seus direitos. É fundamental registrar a ocorrência, é fundamental denunciar e a gente cobrar que a lei seja aplicada. Agora, logicamente, que como o racismo, como a violência contra a mulher, como a violência por intolerância religiosa, hoje tem legalidade específica, tem lei específica, coisa que para os homossexuais não. E o crime contra o homossexual é um crime de ódio, onde a pessoa emprega um requinte de crueldade para violentar o outro. Eu dou um exemplo de 2 casos, um em Cabo Frio, onde o rapaz levou 12 pauladas na cabeça, quando que uma paulada o mataria. Outro empresário gay em Angra dos Reis foi assassinado com 57 facadas. Uma facada no peito mataria esse indivíduo, até porque ele foi jogado num lugar ermo, até chegar um socorro ele já tinha perdido muito sangue e teria morrido. Ou seja, há um ódio sistemático, uma ideologia homofóbica quando esse indivíduo emprega a violência contra o outro. Então, um requinte de qualidade muito grande. Isso tem que ser penalizado como crime de ódio. O deputado João Willis participou da Semana contra a Homofobia, organizada pela FMP Fase e pelo CDDH. Vamos assistir o depoimento dele?
Quando a gente cria um evento em que a gente pode falar, principalmente para um grupo de pessoas que vão lidar, né, que estão se formando para lidar com outras tantas pessoas, se a gente cria um evento que tem a chance de falar com elas sobre conceitos e informações corretas, a gente ajuda a combater o preconceito. Olha, nós temos muitos avanços, assim, sobretudo na área do poder executivo e do poder judiciário. O poder legislativo é muito inoperante nesse sentido, covarde, quase, né? Se a gente pensar no Congresso Nacional, nada foi aprovado ao longo desses 20 anos, não houve uma lei aprovada em favor da população LGBT, mas nós temos ações da Presidência da República, né, dos diferentes ministérios, sobretudo da Secretaria de Direitos Humanos, nós temos ações governamentais de alguns estados no Brasil, o Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro, por exemplo, tem uma superintendência, né, de direitos difusos, e aí envolve os direitos da população LGBT. Nós temos ações municipais, no município do Rio, tem uma coordenadoria da diversidade sexual, e aqui em Petrópolis me parece que está se tentando criar implantar o Conselho LGBT de acompanhamento e de cobrança dessas políticas. Então, no âmbito do Executivo nós temos avanços, nós temos no Judiciário, né, o Supremo Tribunal Federal garantiu, por exemplo, a união estável, reconheceu a união estável homoafetiva. O Conselho Nacional de Justiça regulamentou o casamento igualitário, o casamento civil para pessoas do mesmo sexo. Nós temos uma série de decisões judiciais favoráveis à adoção de crianças por casais homoafetivos, mas no âmbito do legislativo só houve retrocesso, não houve avanço. Também o movimento cresceu muito, o movimento hoje tem uma incidência política muito grande, nós nos constituímos como um nicho de mercado, tem uma série de serviços voltados para a população LGBT, o número de pessoas que saíram do armário também aumentou, e isso tudo gerou uma reação conservadora muito grande, quer dizer, quanto mais visibilidade a população LGBT tem, mais tem uma reação contrária a isso. Então, também multiplicou o número de violências duras, né, de assassinatos, de agressões físicas, de insulto e discriminação à população LGBT, porque na medida em que ela sai do armário e conquista estima e ela avança, mas os setores conservadores e reacionários também reagem na mesma proporção. O principal desafio é educacional, é fazer com que a rede de ensino, sobretudo a rede pública de ensino, nos 3 entes da federação, no município, no estado e no governo federal e na União, o sistema de ensino incorpore a temática de gênero, de identidade de gênero e de orientação sexual. Que os professores, né, os pedagogos, os coordenadores educacionais, os diretores de escola se abram para isso, para essa temática, se informem, porque a escola se massificou no Brasil, ela está se massificando cada vez mais, e a escola é um lugar de diversidade. Então, hoje, é muito raro ter uma escola que não haja um aluno gay ou que não haja um aluno transexual, se a gente pensar no ensino médio, né? Se a gente incluir aí o ensino médio, tem muitos alunos transexuais no ensino médio e muitos alunos que são vítimas de bullying e que são obrigados a deixar a escola por causa da violência e porque a própria escola não sabe lidar com isso. Então, o principal desafio é educacional, como construir uma política de educação para a diversidade, que eu acho que é o que vai transformar a sociedade a médio prazo. Bom, Marcelo, fala um pouquinho sobre da realidade aqui de Petrópolis, o que vocês acompanham através do CDDH. Então, a gente, pelo CDDH, a gente começou a receber essas denúncias, né? E a gente faz muito trabalho com o Centro de Referência de Caxias, pela proximidade, Centro de Referência LGBT. Então, outra questão da travesti que sofre violência na rua. A gente também tem muita questão da violência doméstica, e aí, que, no caso, não vai à frente, porque a pessoa não quer denunciar um pai, uma mãe, um parente, um tio, um vizinho, um amigo. Então, aquilo ali acaba fazendo uma invisibilidade dessa questão no ambiente familiar. A família é o primeiro núcleo socializador que todos nós, héteros, gays, travestis, temos. E o tema desse ano foi o respeito começa em casa, né? Em função dessa questão da base mesmo, né? Da base. A gente optou, né, nesse primeiro, né, que de repente num outro desdobrar a gente pode ir para outras áreas. Porque o primeiro é a família, o segundo é a escola e a gente vai trabalhando isso. Então a gente observa lá dos atendimentos muito essa questão da violência doméstica, um pequeno percentual de denúncias de discriminação em bares, em restaurantes.
A questão do registro de ocorrência, que não consegue fazer ainda, por mais que a gente ainda está fazendo um trabalho de conscientização, mas sempre existe uma justificativa para não se fazer quando se chega lá. Mas que é importante fazer esse boletim de ocorrência, esse registro de ocorrência, né? Então, assim, quando a gente sentou com a equipe da fase, né, para montar, a gente pensou nessa questão, por isso o respeito. E aí é o respeito não só com a família, que tem um ente homossexual, mas para criar também essa ideologia do respeito para com outras pessoas, com outras raças, etnias, né, porque somos um mix aí na sociedade. Então, a gente começou nesse foco. Cláudio, essa questão, para mudar a cultura realmente de preconceito, tem que começar esse trabalho dentro de casa, né? Dentro de casa, os pais entenderem que a sociedade é plural, que as pessoas são diferentes, cada ser humano tem uma singularidade, a maneira de olhar o mundo, de sentir o mundo, de sonhar o seu futuro, as suas coisas. Então é isso que torna cada pessoa singular. E essa singularidade que é a diferença. E a diferença tem sido utilizada para gerar desigualdade. A gente pode trabalhar a igualdade na diferença. As pessoas são iguais em direitos e são diferentes na sua maneira de sentir o mundo. Seja para escolher uma profissão, seja para ter uma opinião de determinados valores, seja em relação à sexualidade, seja em relação a várias coisas. É fundamental entender que a diferença não é algo negativo, a diferença é algo positivo, importante. E é ela que potencializa a humanidade, a existência humana. Porque se fôssemos iguais, não teria você apresentadora do programa, não teríamos nós aqui como entrevistados falando de um tema, como você entrevista outros entrevistadores sobre outros assuntos. É isso que faz a pluralidade, essa riqueza do nosso país e do mundo inteiro. É a diferença que faz a gente crescer, A diferença que faz a gente crescer. Então é com muito trabalho dos pais entendendo essa diferença, do ponto de vista de gênero, do respeito à mulher, do ponto de vista de raça, entender que não pode ter uma sociedade racista que discrimina o outro pela cor da sua pele, com relação à questão da sexualidade, né? Hoje tem vários estudos que apontam que a homossexualidade é uma expressão da sexualidade humana, como qualquer sexualidade, a heterossexualidade, então que não é passível de ser considerada doença, nada disso, pelo contrário. A data do dia 17 de maio nasce justamente por causa disso, que em 93 a Organização Mundial de Saúde retirou a homossexualidade do Código Internacional de Doenças, passando a considerar uma expressão da sexualidade humana tão saudável quanto a heterossexualidade. Então, meus pais, mães, parentes, preste atenção, é importantíssimo você acolher o seu filho. Eu tenho 43 anos, assumi a minha sexualidade com 18 e foi muito difícil para mim. No mesmo dia que eu contei para minha família, eu só tive 2 horas para arrumar uma mochila com algumas roupas minhas para eu ir embora, porque foi me dada uma opção, ou fica na casa e nunca mais fala sobre isso, ou vai embora daqui. Eu preferi escolher sair porque eu precisava de ter o meu espaço, viver a minha liberdade. E depois disso ainda tentei 2 suicídios por conta disso, por conta do medo, da rejeição, do distanciamento da família. E infelizmente é uma realidade que ainda acomete muitos adolescentes e muitos jovens país afora. Você vai querer perder o seu filho? Você vai querer perder um amigo? Saber que um vizinho perdeu um filho por causa disso? Vamos todo mundo dar as mãos, entender que juntos a gente consegue respeitar mais o ser humano, a pluralidade como um todo, né? Marcelo, você também teve esse momento de dificuldade de se aceitar em função do preconceito da sociedade? Essa minha questão da minha aceitação particular, para mim, eu levei de uma forma muito tranquila, porque eu sempre trabalhei desde muito pequena, eu não trabalho em mim o que o outro pensa sobre mim, né? Então, foi muito tranquila. Na família, claro, que foi uma coisa mais lenta, né? Tanto é que só o meu pai realmente tinha certeza, porque foi o meu pai que sempre me apoiou. A minha mãe só muito depois, por ser de uma igreja evangélica tradicional, não queria. Aí também só no último minuto de vida que ela aceitou e fez essa redenção e foi descansar. Mas, para mim, eu sempre pensei nisso. Nas minhas questões íntimas e particulares, sou eu que tenho que comandar, o outro não. Eu tenho uma relação super legal com os meus alunos, né, como eles sabem, porque eu sou uma pessoa pública. Então, assim,
eles querem perguntar, eles marcam, a gente sai, bate papo sobre o assunto, né? Ele é adolescente, é adulto, né? Então, assim, para mim, eu não vi tanto esse problema. Não foi uma coisa que me aparei a minha vida, mas também porque eu sabia que eu tinha um apoio do meu pai. O apoio foi fundamental. Foi fundamental. Porque a questão da exclusão social, da homofobia intrafamiliar, ela vai levar resquício para o resto da vida daquela pessoa. Mesmo que seja numa lembrança de um momento, acredito que o Cláudio hoje falar isso, né? Como eu falei no começo do programa, da violência que eu sofri, ainda me deu aquele... Né? Se você parar para pensar, eu corri com o assunto, que ainda causa um aperto, cada vez que eu lembro daquele. Imagino dentro da família. Nós vamos fazer um breve intervalo. No próximo bloco, a gente continua a falar sobre o combate à homofobia. O Em Questão volta em instantes. Até já! Em Questão. Oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. Em Questão. Oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. Eu acho que tudo é uma questão do te impor. Tu tem que te impor, saber dos teus direitos, né? Lutar por eles, ir ao embate por eles. Eu acho que é primordial tu saber de todos os direitos, aquilo que tu pode, aquilo que não pode, é a tua postura perante o próximo, né? Eu costumo dizer uma frase que é maravilhosa, que cabe para todos nós. Não precisamos que nos aceitem, exigimos que nos respeitem. Basta. O Em Questão está de volta com o tema o combate à homofobia. Nossos convidados nesse bloco são o coordenador do Programa Estadual Rio Sem Homofobia, Cláudio Nascimento, e o assistente social, Marcelo Prata, do Centro de Defesa dos Direitos Humanos de Petrópolis, o CDDH. Marcelo, na verdade, como é que é o trabalho do CDDH? Para ajudar pessoas nessas situações que estão passando por violência, por bullying? O nosso trabalho, primeiro, é de uma escuta. Né? Tem advogada, tem psicólogo, tem assistente social. A gente não é focado nesse tema. Isso foi surgindo. E a gente começou, então, a pensar na questão de mobilização popular, de fazer campanha em escola, hospital, com agente de saúde. A gente fez capacitação com agente de saúde. E aí a gente encaminha para os centros de referência. Se a pessoa acha que Caxias é mais perto, ela vai para Caxias. Senão ela vai, então a gente tenta mediar essa relação da pessoa atendida com a política pública, a qual ela vai se sentir mais confortável. O Marcelo falou aí dos centros de referência, né? Vamos falar um pouquinho sobre o trabalho do programa Rio Sem Homofobia? Sim, o programa estadual Rio Sem Homofobia foi criado em 2007. De lá para cá a gente vem trabalhando primeiro na articulação de várias áreas como educação, trabalho, segurança pública, sistema penitenciário, para poder incluir ações voltadas à cidadania do público de lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e também atuar no enfrentamento da homofobia. Nesse sentido, nós temos serviços de atendimento à população LGBT. Nesse sentido, temos o Disque Cidadania, que é LGBT, que funciona 24 horas, para orientações sobre direitos, denúncias de violência homofóbica, um acolhimento por telefone a um pai, uma mãe, um parente que queira também tirar dúvidas, né? Tem os centros de cidadania LGBT que funcionam com advogados, psicólogos e assistentes sociais. Hoje são 4 equipamentos públicos estaduais regionalizados, um na Baixada Fluminense, em Caxias, que atende também até aqui em Petrópolis, tem outro na região serrana, que também pode a pessoa procurar, em Friburgo, mais um em Niterói e mais um na capital. Além disso, nós criamos também, na Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, um núcleo especializado para atendimento aos direitos homoafetivos, que é o braço dos centros de cidadania LGBT, em caso da necessidade de patrocinar uma ação judicial para defender algum direito. E agora, nesta semana, nós
discutimos o projeto, e vamos lançar no próximo mês, do Núcleo Especializado de Investigação de Crimes Homofóbicos. O Rio de Janeiro vai ser o primeiro estado que vai concluir o seu sistema estadual de enfrentamento da homofobia, tendo um serviço telefônico, centro de atendimento presencial, o núcleo na Defensoria Pública e essa ação na polícia. Fora isso, a gente tem entendido que é fundamental preparar a rede pública de serviços para atender com qualidade e com respeito às pessoas LGBTs. Nesse sentido, a gente tem trabalhado na educação com a formação de professores, com a formação de servidores municipais e especialmente com as duas polícias, civil e militar. A gente termina agora, em dezembro de 2014, uma formação que começou em 2008, de 12 mil policiais. Nós vamos entregar à sociedade, então, um total de 12 mil policiais capacitados de como lidar com o público LGBT, eles entenderem quais são as demandas dessa população, para que, então, qualifique melhor o seu trabalho e, com isso, ajude, inclusive, na prevenção à violência. Você falou aí do 0800, é bom até a gente dar um número, né? O 0800 02 34 567. Ele é 24 horas, funciona ininterruptamente com atendentes treinados, qualificados para o atendimento e essa escuta que o Marcelo colocou, uma escuta respeitosa, que não vai fazer juízo de valor da opinião de ninguém, está ali para escutar e tentar contribuir prestando uma orientação. Quantos atendimentos vocês já fizeram? Os centros de cidadania até agora já fizeram quase 20 mil atendimentos presenciais e o Disque Cidadania LGBT já fez quase 17 mil atendimentos por telefone. E uma coisa que é interessante no sentido de mostrar que realmente essa violência é uma coisa concreta, não é algo abstrato, que 40% dos atendimentos envolvem situação de discriminação, de violência, assassinato, ou seja, de homofobia. Então, isso mostra o quanto que é importante realmente que a política pública, que os governos estadual, federal e municipal também se envolvam. É uma discussão aqui para a cidade. Nós temos recebido lá muitas denúncias de discriminação em Petrópolis, envolvendo de perseguição contra travestis, violência contra adolescentes e jovens gays, violência intrafamiliar contra lésbicas, situações de estupro corretivo, de abuso sexual contra jovens, quando se descobre que o jovem é gay, então tentam abusar desse jovem no sentido de gerar uma correção, né? Então, assim, é muito sério e a gente tem trabalhado com o Centro de Direitos Humanos aqui de Petrópolis, tentando abrir essa conversação com a Prefeitura também para iniciar uma política pública local também. E como é que é o encaminhamento desses atendimentos? Quer dizer, a pessoa liga ou vai num centro denunciar e que tipo de encaminhamento vocês fazem? Tem um encaminhamento jurídico, é claro, mas também tem o atendimento com psicólogo. Como é que é feito esse atendimento? Tá. Nós temos todo centro tem uma estrutura de atendimento privado, onde então a pessoa tem um espaço sigiloso para falar de suas questões. Ele sempre será atendido por um advogado, um psicólogo, um assistente social. A gente trabalha com o conceito de atendimento multidisciplinar, então o primeiro momento pode ser um dos três. E depois, então, se percebe qual que é a demanda que ele tem. Se ele tiver necessidade de defesa de um direito, busca de uma pensão, defesa de uma situação, sofreu uma violência e precisa entrar com uma ação contra um órgão, contra uma instituição, ou acompanhá-lo na delegacia, tudo isso é feito pelo advogado. No caso do psicólogo, o papel dele é justamente acolher, gerar esse processo de atendimento para que ele também não se autoculpabilize, porque às vezes com tanta situação de condenação, as pessoas acabam se achando que ela é o que provocou a situação, né? Então é fundamental também gerar esse suporte. E depois que a pessoa está muito violentada, está muito fragilizada, ela precisa reorganizar, reordenar parte da sua vida. Então a gente faz esse suporte através do centro. E o assistente social, um papel importantíssimo, porque às vezes a pessoa tem que sair daquele bairro, porque acontece uma situação drástica. Grave, né? E a gente precisa pensar quais são as políticas sociais, quais são as ações que tem que possa dar um acolhimento social àquela vítima. Então, todo esse cuidado integral que a gente faz. E a ONU lançou uma campanha intitulada Livres e Iguais de Combate à Homofobia. Quem quiser pode baixar gratuitamente uma cartilha sobre o assunto no site da ONU. O endereço está aí na sua tela. A Secretaria, através do Programa Estadual Rio Sem Homofobia, também tem um site, né, onde as pessoas podem buscar informações. Então, nós temos
o site www.riosemhomofobia.rj.gov.br, é da Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos. Marcelo, como é que é o atendimento do CDDH? Onde as pessoas podem buscar ajuda aqui? A gente atende de segunda a sexta, das 9 às 17 horas. E o atendimento é bem parecido com o do Centro de Referência LGBT, porém, a gente não fica com essa demanda, porque a gente aceita todas as questões sociais. Então, e vai encaminhar, vai ter essa escuta, tem a psicóloga, tem advogado. A gente faz mais um breve intervalo. Em Questão volta em instantes, falando ainda sobre o combate à homofobia. Até já! Em Questão, oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. Em Questão, oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. O Em Questão está de volta com o tema O Combate à Homofobia. Nossos convidados nesse bloco são dois pais de homossexuais, a Maria Cristina Taloni e o Paulo Próspero, criador do site Coração Colorido. Primeiro, vamos ver umas imagens do site www.coraçãocolorido.com.br. Paulo, enquanto isso, vamos falando um pouquinho sobre o site, né? Como é que você decidiu criar esse site? Eu decidi criar o site a partir do momento que eu percebi que a homofobia, ela se dá por conta de falta de informação. Então, pelo sentimento que a gente tem pelos nossos filhos, a gente quer sempre o melhor pelos nossos filhos, mesmo trazendo uma certa exposição, porque aquilo realmente acaba, em alguns momentos, a gente fica preocupado. A mulher sempre, poxa, mas não vai aparecer a imagem do nosso filho ali, ele não pode sofrer a homofobia por conta disso. Isso é uma coisa que realmente acontece mesmo, né? Mas a gente fez justamente para poder servir de exemplo para outros pais, porque a gente sabe a dificuldade que as pessoas têm de compreender essa questão, né? Porque no momento que vem a descoberta da sexualidade, todos nós passamos por um processo de aceitação e de compreensão. Então, eu achei que através do site eu poderia contribuir de alguma forma para a compreensão dos pais. Eu tenho o sentimento do dever cumprido a partir do momento que eu vejo que eu minimizo os sofrimentos de muitas famílias. Seja ele o pai, seja ele a mãe, seja ele o próprio indivíduo, que precisa ficar claro que o indivíduo precisa também de informação, porque muitas das vezes ele não se compreende. Nós, a sociedade, é que apresentamos para ele essa boa nova da vida dele, porque muitas das vezes ele não tem essa compreensão de que ele é realmente ou homossexual, ou travesti, ou transexual, ou ser bissexual, não importa. E ali, dentro da área de vídeo, ele vai encontrar muita informação, tanto para pai, para mãe, para educadores também, que a gente realmente tem muito pouca informação. Maria Cristina, você faz parte de um grupo também, né? Mães pela Igualdade. Sim. Como é que é essa atuação do grupo? O grupo, a gente procura entender, né? Primeiro se apoiar umas às outras, as mães e até pai, e depois trocar ideias de como foi, né, com cada filho, com a história de cada uma, e também procurar saber assim, se tem políticas públicas que atendam essa população, como está essa questão da discriminação. E a gente interage com outros, o mesmo grupo, mas que tem em outros estados também. Então a gente se apoia e a gente trabalha para que a homofobia acabe. Hoje vocês são atuantes aí, né? Mas sempre foi assim? Como é que foi no início? Como é que vocês buscaram essa informação? Bom, para mim que a história começa lá na década de 80, né? O meu filho tinha 4 anos, em 1988, quando eu comecei a perceber que ele era uma criança que tinha algum quezinho diferente, né, do que se espera da maioria. E é uma coisa muito difícil de explicar, porque é uma coisa que vai assim na intuição.
não é qualquer pai, qualquer mãe que percebe desde a da infância, né, da criança bem pequena. Mas eu percebi e levei o meu filho a uma psicóloga, até para tentar entender o que estava acontecendo, e a minha explicação foi que é normal a criança brincar de o que ela quiser, que eu não me preocupasse. Mas logo no início da adolescência ele se fechou muito, né, e não queria mais brincar com outros meninos. Eu entendo assim, ele como criança começou a perceber também que algo na sociedade estava diferente, que não estava se encaixando de como ele via as coisas, né? Então ele se fechou por uma boa fase, né, da adolescência, sofrendo. Eu via que tinha um sofrimento nele, mas eu não conseguia chegar. Eu não tinha informação naquela época, né? Com quem eu poderia conversar? Será que eu era a única mãe percebendo isso nessa vida, né, sofrendo? O que eu podia fazer pelo meu filho? E eu não conseguia saber. Você procurou ajuda? Aí não, quando ele estava já com volta dos 20 anos, e que eu começava a colocar para ele, eu começava a perceber, meu filho, acho que ele é homossexual, mas ele não se abria comigo, né? E eu uma vez cheguei a perguntar a ele mesmo, direto, e ele ainda assim não se abriu. Se fechou, ele ficou com medo, né? Mais tarde ele me falou que ficou com medo. Então, só aos 22 anos, né, que ele já estava fazendo faculdade, foi que eu fui ter uma conversa novamente com ele e ele se abriu, dizendo que ele era homossexual, mas que ele estava sofrendo, ele não conhecia muitas pessoas, que ele, através da internet, que ele estava buscando informações e conhecendo outras pessoas como ele. E, nessa mesma ocasião, num programa de televisão, eu vi uma senhora que se chamava Edith, dizendo que ela tinha uma ONG chamada GPH, que é Grupo de Pais de Homossexuais, que a sede era em São Paulo, e que ela atendia todos os pais que procurassem por ela para explicar sobre isso, que tinham vários pais também. Então, na mesma hora eu me interessei, entrei em contato com ela, viajei para São Paulo e descobri assim, um universo de pais como eu, né, pais e mães que estavam passando pela mesma coisa. Então, eu me senti super amparada, nunca fiquei tão feliz na minha vida. E saber, eu não estou sozinha, né? Então, meu filho também não está sozinho. Conheci ele e ele passou a conhecer também outros jovens. E eu passei a entender o que era, então, a homossexualidade. E o que eu conheci com esses pais, que a maioria eram como eu, percebiam desde a mais tenra idade que algo tinha de diferente com os filhos. E eu comecei a entender também que tinha uma diferença, porque tinham pais também que eram pais de crianças transgêneros, que já é uma questão diferente. Mas até então eu não sabia o que era uma criança transgênero, um adulto transgênero, né, um transexual. E passei a compreender ali. A diversidade dentro da diversidade, né? E passei então a ganhar um grande conhecimento, conheci outros grupos, conheci sites, conheci que tinha uma luta no mundo inteiro a esse respeito. Então, de 2006 para cá, eu não parei mais de estar na luta pela essa diversidade, pela igualdade da diversidade. Paulo, o preconceito na sociedade ainda é tão grande, embora se diga que não há, né? É muito forte, que o próprio homossexual, ele muitas vezes tem dificuldade de se aceitar, né? Com certeza, com certeza. E assim, é muito importante isso que você vai abordar, porque, infelizmente, a gente não pode deixar de falar, obviamente, que todos nós temos a nossa religião, mas se tem um dos segmentos que hoje tem atrapalhado muito esse processo, infelizmente, são realmente os segmentos religiosos, porque eles não têm a compreensão de que no momento em que eles colocam os nossos filhos como aberração, como filho do demônio, como um pecado, isso fere a nossa alma, porque nós temos a compreensão de que os nossos filhos nasceram assim. E é uma pena que, por conta disso, a gente encontra esse contraditório que machuca a nossa alma. E assim, mas a gente sabe que nisso existe uma série de fatores que levam a isso, né? O pior é que tem a parte da conveniência. Tem pessoas que, por conveniência, fazem isso. Mas não veem que está fazendo mal. E não está fazendo mal somente para nós, os pais. Está fazendo mal para toda a sociedade. Porque a gente fala muito de violência, mas a gente esquece
que a partir do momento que você não aceita a existência de uma pessoa, que o que a gente está falando aqui é de existência, porque a pessoa tem a necessidade de viver ela mesma. A gente sempre fala, né, Maria Cristina, sobre, por exemplo, o João W. Nery, que é o trans, que tem um livro, quem quiser ler, é de uma informação maravilhosa, que é Viagem Solitária. A gente sempre fala isso, que o que ele relata no livro dele é justamente a necessidade de viver a verdadeira existência dele. Porque ele nasceu mulher, era psicólogo, professor de faculdade, largou tudo isso para ser João W. Nery. Ele era Joana. Ele perdeu a titularidade dele, foi trabalhar como motorista de táxi, foi ser servente de pedreiro. Gente, pelo amor de Deus, é insano em não compreender que essa pessoa precisava de ser ela mesma para largar tudo isso, né? Então, a partir dessa diversidade, e nós, obviamente, reconhecendo todo aquele processo que nós passamos por ele, o meu filho, desde pequenininho, eu notei que o meu filho era diferente e que chegaria, no final, a assumir, obviamente, a sexualidade dele. Só que nós, os pais, se nós rejeitamos esse processo, nós podemos levar o nosso filho a óbito. É muito comum eles se suicidarem, porque, gente, eu sempre falo isso. Vocês imaginam, se em casa você não tem apoio, a coisa se complica muito. É muito doloroso você ver um filho, porque o processo deles ainda é pior do que o nosso. Para eles se compreenderem e se aceitarem, você chegar num mundo onde as pessoas torcem o nariz por você e você não tem culpa disso. Isso é que dói mais na nossa alma. Então, a partir disso, obviamente, hoje eu não me vejo diferente. Eu vou lutar eternamente para mostrar que é natural. Eu sempre fujo daquela questão de, você defende os homossexuais. Eu defendo a diversidade sexual. Eu defendo o respeito à pessoa humana, seja ele hétero, seja ele bissexual. Os filhos de vocês passaram por algum tipo de situação de violência ou de bullying? Na escola é muito comum o bullying em relação a homossexuais, né? É um ambiente muito hostil nesse sentido, né? O meu filho praticamente não passou por isso. E eu acredito assim, que ele se fechou muito quando ele começou, coisa que ele me relatou, que ele começou a perceber alguma coisa diferente nele aos 12 anos. Né? Então, aos 12 anos, quando ele percebeu que todos os colegas dele falavam de menina e ele tinha um olhar para os meninos, que é a idade que explode, né, a sexualidade na criança. Ele viu que tinha alguma coisa errada com ele. Mas como o que ele via na televisão, por exemplo, naquele estereótipo de gay, todo afeminado, ele dizia, não sou aquilo, então o que eu sou? Se eu estou pensando em menino, então vai passar, isso vai passar. Mas quando ele chegou aos 15 anos, ele viu que não ia passar, ele entrou em depressão, né, porque ele via como a sociedade agia. Né? Então, ele pensou, algo está errado comigo e não está passando. Então, ele ficou numa depressão, ele se fechou e ele não fazia com que ninguém percebesse isso dele. Né? Eu, como mãe, eu percebi que tinha alguma coisa errada, mas eu não podia fazer nada. Né? Não tinha como chegar a ele, porque nem eu tinha informação. Eu só amava meu filho, mas eu não tinha informação. Agora, depois que isso tudo passou, com a informação que eu tenho, eu percebo que foi totalmente natural no meu filho. Né? A homossexualidade é tão natural quanto a heterossexualidade. Ela vem com a pessoa. Né? A única coisa que precisa acontecer é a sociedade compreender isso e mudar, então, a atitude. E mudar a atitude, para que a criança, desde pequenininha, comece a sofrer e querer ser uma coisa que ela não é, entendeu? E acabar com o sofrimento, com os bullying, com essas brincadeiras e tudo mais. E você, Paula? Eu acho que talvez tenha sido a coisa mais acertada que eu fiz em toda a minha vida. Porque Como é que foi essa conversa, Então, Paulo? justamente por isso. Porque no momento de conversar sobre essa questão, eu não deixei que ninguém me interrompesse. Eu falei assim, não, deixa que eu... Meu filho, olha só, o papai vai te perguntar aqui, cara, do fundo do coração, olha, toda vez que eu falo isso, eu realmente me emociono, porque assim, é emocionante. Porque eu falei para ele assim, meu filho, olha só,
pedi a Deus um filho homem, Ele me deu você, cara. Eu nunca vou te botar fora. Cara, eu amo você, cara. Você que não me ama, mas, cara, eu amo você. Você é o meu filho, cara. Você vai ser sempre o meu homem. Nunca vai deixar de ser, cara. O que? Pode falar com o pai. Você gosta de homem, é isso mesmo, filho? Se é, fala. Pode falar, filho. Mas pelo menos você vai deixar de sofrer. Cara, você sofre muito com isso, meu filho. A gente tem visto aí, se a gente passa, você tira da internet aquela coisa rápida. Nós já notamos que é isso, filho. Se for, fala. É melhor que a gente minimize, a gente resolve essa questão. Porque assim, cara, eu te amo. Eu não vou deixar de amar você nunca por conta disso. Você mostrou para ele que ele tinha apoio em casa, né? Exatamente. E isso é fundamental para as famílias. E você vê que esse processo, você vê, a Cristina foi até os 20 anos. O meu filho, aos 12 anos, ele pôde passar esse período escolar dele tendo a garantia de que em casa, se alguém manifestasse algum preconceito ou bullying por essa questão, ele tinha um pai que ia lá ajudar ele a resolver aquela questão. E ele tinha abertura para te contar, né? Não, a partir dali a gente passou a minimizar essa questão. E você só tem 2 caminhos a seguir nessa questão. Ou você é feliz, ou você é infeliz. Um pai e uma mãe, ele tem que escolher qual é o caminho que ele quer. Porque, veja, com rejeição, ninguém vai ser feliz. O indivíduo vive infeliz e os pais vivem a infelicidade também. Da mesma maneira que eu não vi o que a minha filha fazia com o namorado dela em casa, eu não vejo meu filho. Meu filho entra para o quarto lá com o namoradinho dele lá e está sempre sorrindo, está sempre feliz. E a pergunta que a gente nunca deixa calar, qual é o sonho que um pai e uma mãe têm para um filho? Não é que ele seja feliz? Então aceite, filhos de vocês só serão felizes. O caminho é esse. Você já deu o conselho para os pais, eu pedi que rapidamente a Maria Cristina também deu o conselho para os pais que estão assistindo a gente. É a mesma coisa, esse conselho também, essa aceitação. O filho passa por um processo e os pais também estão passando por esse processo. Para uns pais é mais fácil, para outros é mais difícil, mas o importante é eles visarem, principalmente isso, o amor. Ele já tinha um vínculo com o filho, um vínculo de amor. Então, porque sabendo que o filho homossexual vai romper isso, maltratar o filho, se o mundo já vai maltratar lá fora. Então é amar, 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 e estar ali dando apoio. E procurar informação, né? E procurar informação, óbvio. Tá bom, infelizmente nosso tempo terminou. Agradeço muito a participação dos nossos convidados. E o Em Questão fica por aqui, mas a gente tem um encontro marcado no próximo programa. Eu espero você, até lá. Em Questão. Oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo.